Então, de vez em quando a gente é capturado por uma coisa, ou então assim, por exemplo, você compra um carro novo, aí você só vê aquele carro na rua. Você é capturado por uma coisa. Eu acho que eu fui capturado por uma coisa. Eu fui capturado por essa ideia, que eu acho que está presente aqui no Evangelho, que é o confronto, o conflito, o embate entre a presente ordem, o mundo da riqueza e da pobreza, e o mundo da abundância de Deus. A presente ordem é Roma. A presente ordem é o Egito, é a Babilônia. A presente ordem é São Paulo, é Nova York, é Londres. A presente ordem é Paris, é Pequim. A presente ordem é a Comunidade Europeia. A presente ordem é a nossa cidade, vai a São Paulo. A presente ordem é o Brasil. É riqueza e pobreza. Mas aqui existe uma outra ordem, que é a ordem da abundância, não é da riqueza e da pobreza, é da abundância de Deus. Porque Jesus diz assim: quem largar tudo por amor de mim e do Evangelho. O que é Evangelho? Evangelho é boas novas, boas notícias. Jesus diz assim: olha, quem largou tudo por amor de mim e por amor das boas notícias, que boas notícias Jesus trouxe? As boas notícias da chegada do reino de Deus. O Evangelho é o Evangelho do reino de Deus. O reino de Deus está presente. Jesus inaugura o reino, ele traz o reino. O reino de Deus, é isso que Jesus ensina o tempo inteiro. O reino de Deus, o reino de Deus. Então eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo o Evangelho como o reino de César e o reino de Deus. O reino, a presente ordem, Roma, riqueza e pobreza. E aqui o reino de Deus. E o Pedro está dizendo: olha, nós largamos tudo. E Jesus diz: ainda bem que você largou tudo aí, porque você veio para o reino de Deus, o reino da abundância, você vai receber 100 vezes mais. 100 vezes mais, assim, é muitão mais. É muito, assim, é demais da conta. Assim. Não tem, é que nem aquela história do camarada que estava vigiando o Forte Apache. E ele falou para o comandante que os índios iam atacar o Forte Apache. E o comandante do Forte Apache falou assim: quantos índios? Ele falou assim: uns 1.002. Falou, 1.002? Falou assim: vem 2 na frente e uns 1.000 atrás. Assim. O que Jesus está falando 100 vezes mais, assim, é muito, é demais da conta. É abundância, não dá para contabilizar. Você vai receber muito mais, muito mais. Vai ser uns 1.000, você vai receber muito. Abundância, abundância. Então, o reino da riqueza e da pobreza, a ordem de César, Roma, e o reino de Deus, da abundância. E o Pedro larga daqui e vem para cá. O problema é que ele sai daqui e vem para cá, e ele tenta viver aqui, raciocinando do mesmo jeito que ele raciocinava lá. E Jesus está dizendo: não. O reino de Deus é diferente. Inclusive, o reino de Deus é tão diferente que quando você vier viver no reino de Deus, César vai te perseguir. Roma vai te perseguir. A religião vai te perseguir. O establishment vai te perseguir. Os que estão entesourados, encastelados, assentados, satisfeitos, os que estão no comando, no controle, aqueles para quem o mundo está bom, eles não vão gostar quando você vier para cá, para o reino de Deus, e começar a viver a lógica do reino de Deus. Aí o Tiago e o João fazem o favor de nos esclarecer ainda mais. Porque se você olhar aí no versículo 35, Jesus disse assim: aqui os últimos serão os primeiros. Quem são os últimos? É como se ele estivesse dizendo: olha, a base da pirâmide do reino de César vai estar no topo do reino de Deus. Porque Paulo diz isso aos Coríntios: Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Escolheu os simples para confundir os sábios, os fracos para confundir os fortes. O que Jesus falou aqui: os últimos serão os primeiros. Aí vem o Tiago e o João e dizem assim: Jesus, já que nós somos a ralé aqui em Roma, mas nós seremos assim a elite no teu reino,
porque acho que ele deve ter pensado, né? Porque nós somos cara aqui em volta de você. Não dá assim para entre os primeiros, eu e o meu irmão, a gente ser os 2 primeiros? Eles pedem para que eles se assentem, um à direita e outro à esquerda de Jesus no reino. Capítulo 10, o versículo 35. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. E o que vocês querem que eu lhes faça? E eles responderam, versículo 37, permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Ah, eles estão raciocinando do mesmo jeito lá. Eles estão querendo funcionar aqui no reino de Deus com a mesma lógica, com o mesmo padrão que funcionam no reino de César. Estratificação, hierarquia, dominação, cultura darwinista, competição, hostilidade. Aí vem Jesus e diz assim: não, vocês não entenderam nada, nós estamos falando aqui de outro reino. Nós não estamos falando aqui de você largar uma casa e vir aqui e ganhar 100 casas. Nós estamos falando de você sair de um reino e vir para um outro reino. De você sair de uma mentalidade e vir para uma outra mentalidade. De você sair de uma lógica e vir para uma outra lógica. Sabe onde está isso? Está aí, no capítulo 10, Jesus começa a falar no versículo 42. Vocês sabem, 10:42 de Marcos, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha o que Jesus está dizendo. Não confunda o reino de Deus com o reino de César. O reino de Deus é uma outra coisa. Aqui, qual é a diferença entre o reino de Deus e o reino de César? O reino de César é o reino da hostilidade, da competição. É o reino, especialmente, do meu e do eu. A minha casa, que o Pedro diz, né? Larguei tudo. Larguei o quê? Larguei meu pai, larguei minha mãe, larguei minha mulher, larguei minha sogra, lá em Cafarnaum. Tinha a casa. Pedro morava em Cafarnaum. Na verdade, Pedro era de Betsaida. Mas ele morava com a sogra lá em Cafarnaum. Ele largou tudo. Largou o barco, largou a rede, largou a família e foi seguir a Jesus. O meu, aqui. E Jesus diz: olha, o reino de Deus, você tem 100 vezes mais. Mas não é aumento patrimonial particular. Porque não foi assim que a igreja e os seguidores de Jesus entenderam. A maneira como a igreja entendeu os 100 vezes mais foi Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, eles não consideravam propriedade exclusiva, sua, particular, aquilo que possuíam. Mas eles compartilhavam de tal maneira que diz Atos 4, leia na sua casa, Atos capítulo 4, que não havia entre eles necessitado algum. Não havia entre eles necessitado algum, porque o reino de Deus é o reino da abundância. E por que não há necessitado algum? É porque eles vivem a economia da comunhão, da solidariedade, da partilha e da generosidade. Não é que no reino de Deus todo mundo é rico. É que no reino de Deus, ninguém considera exclusivamente seu aquilo que possui. No reino de Deus, a riqueza não é propriedade pessoal particular. No reino de Deus, a riqueza é coletiva. Não é que todo mundo é rico, é que quem colhe demais não tem sobrando, quem colhe de menos não tem faltando. Porque cada um contribui conforme a sua possibilidade, e cada um recebe conforme a sua necessidade. É por isso que não tem necessitado algum. Jesus nos convida a sair daqui, do meu, do eu, da minha casa, do meu barco, para um reino de abundância, onde tem o nós e o nosso. Tanto é radical essa fala de Jesus, que um dia ele está no meio da multidão, e talvez fosse Dia das Mães,
E aí a mãe dele foi falar com ele. E aí chegaram lá para Jesus e falaram: Jesus, tua mãe está lá fora com teus irmãos, querendo falar contigo. Aí ele falou assim: minha mãe e meus irmãos? Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai é minha mãe, é meu irmão, é minha irmã. Aqui estão, minha mãe. É como se Jesus dissesse: minha mãe e meus irmãos? Qual das minhas mães? Porque eu tenho 100. Eu tenho 100 vezes mais mãe, desde que eu saí da minha casa em Nazaré, e que eu fui batizado ali, naquele Jordão, e que eu me dei para o mundo e inaugurei o reino de Deus, e que o Espírito Santo desceu sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres, anunciar liberdade aos cativos, aos oprimidos e etc. Eu tenho 100 vezes mais mães, eu tenho 100 vezes mais casas. Minha mesmo não tenho nenhuma, porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm os seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas eu não tenho. Porque eu não vivo no mundo da posse, eu vivo no mundo da abundância, da economia coletiva, solidária, generosa. Aí você diz assim: bom, pastor, o que você está dizendo? Que eu tenho que distribuir meus bens, eu tenho que pegar a minha casa e tal, porque essa dúvida começou a acontecer. Eu acho muito legal, e eu queria fazer um parêntese aqui. Nós estamos conversando sobre generosidade, a nossa teologia da prosperidade. Se eu não me engano, deve ser o 5º ou 6º domingo que nós estamos falando sobre isso. E nós estamos em comunidade. Eu não estou falando na televisão e no rádio. Eu estou falando aqui, nós estamos face a face, cara a cara. E nós nos conhecemos. Eu não conheço todo mundo, infelizmente, mas conheço muita gente. Sei o nome de muita gente. E aquilo que as pessoas falam, comentam, questionam, perguntam, se angustiam, volta para mim, chega em mim. E eu converso com as pessoas, eu recebo e-mail, eu recebo WhatsApp, eu recebo feedback da comunidade. E aí as pessoas dizem assim: pastor, você está dizendo que eu tenho que fazer com que uma família desabrigada venha morar na minha casa? Não, eu não estou dizendo nada. Você está dizendo que eu tenho que pegar minha casa de praia e doar para alguém que não tem onde morar? Eu falo: não, eu não estou dizendo nada. Alguém vai dizer assim: esses pastores da IBAB, tudo comunista, socialista. Não, não sou não, porque não deu certo. Comunismo e socialista também não dá certo. O capitalismo não dá certo, mas o socialismo também não deu certo. Esse negócio não funciona. Porque aquilo que é imposto como política de Estado, aquilo que é imposto como regra, inclusive como regra em nome de Deus, do púlpito aqui de cima, você tem que, não funciona. O que é imposto não funciona. Imposto no sentido de imposição, não estou falando de impostos. Que também é um negócio para a gente discutir. Mas aquilo que é imposto, aquilo que é fruto de imposição, que é colocado goela abaixo, não funciona. Então abra sua Bíblia aí para você ver que coisa muito bacana que é a economia e a vida dessa comunidade aqui de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 4. Em Atos capítulo 4, diz assim, no versículo 34, Atos 4, 34, não havia pessoas necessitadas entre eles. Aqui é a igreja em Jerusalém. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Essa é a experiência da igreja lá de Jerusalém. José, versículo 36 de Atos 4. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, filho da consolação, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Ele foi lá e vendeu a propriedade dele e doou. Barnabé. Aí o que aconteceu? Aconteceu que um casal quis fazer o mesmo. Ananias e Safira. Eles também venderam uma propriedade, no capítulo 5, versículo 1. Só que Ananias reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também a sua mulher, Safira.
E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Versículo 3 de Atos capítulo 5. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Versículo 4, sublinhe na sua Bíblia, se você tem canetinha, lápis, qualquer coisa, giz de cera, sublinhe. Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou você a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas você mentiu a Deus. Ora, o que é que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo o que eu acho que ele aprendeu com Jesus lá. Ele disse assim: olha, pessoal, aqui no reino de Deus é o reino da abundância, onde as coisas que nós temos, elas são nossas, para suprir as necessidades dos nossos irmãos, das nossas irmãs, porque vocês sabem, né, que depois que a gente se converte, a gente ganha um monte de irmão, um monte de irmã, um monte de mãe, um monte de pai, a gente ganha uma família, a nossa família se dilata. E aí a gente tem que olhar não só para a nossa família que é de laço de sangue, a gente tem que olhar para a grande família. E aí a nossa propriedade fica à disposição da grande família. E isso é uma coisa legal, porque a gente partilha, a gente contribui, a gente doa, a gente supra as necessidades da família. Beleza? Beleza. Aí o Barnabé foi lá e fez isso. Mas ninguém mandou. É exatamente isso que o Pedro fala para o Ananias. Olha, alguém mandou você fazer isso? Tem uma regra que você tinha que ter feito? É uma lei aqui da igreja primitiva de Jerusalém? Não, não é. Isso é uma coisa espontânea do coração, sabe por quê? Porque a grande questão não é reproduzir experiências. A grande questão é ter o mesmo coração. E me parece que é isso que a Bíblia está ensinando para nós. Como é que funciona o coração das pessoas no reino de César, ou qual é a lógica do reino de César? Eu estudei na escola que funciona o seguinte, que cada pessoa acorda para trabalhar na segunda-feira motivada pela busca dos seus próprios interesses. Essa é a força motriz que faz o sujeito levantar para ir trabalhar. A busca dos seus próprios interesses. É isso que impulsiona. Por exemplo, o padeiro, ele não acorda 3 horas da manhã para fazer um pão francês para você porque ele gosta de você. Ele não diz assim: acho que o Ed gosta de um pão quentinho quando ele acorda, eu vou acordar às 3 da manhã e vou fazer um pãozinho para ele. Não. Ele é movido pelos interesses dele. E aí, ele é movido pelos... E ele acordou às 3 da manhã, e ele deu o corre dele, ele deu o trampo dele, eu estava dormindo. E aí, essa lógica daqui, eu corro atrás dos meus interesses, e você corre atrás dos seus interesses. E aí, a gente constrói uma sociedade em que nós vamos competindo entre nós, cada um correndo atrás dos seus próprios interesses. E quem corre mais, vai mais longe. Quem é mais esperto. E aí a gente constrói uma sociedade darwinista, onde vai se construindo uma desigualdade que é o mundo que a gente está vivendo. Pesquisas que eu li essa semana, 25% da população do nosso país vivem com uma renda mensal de R$380. 25% da população do nosso país vivem com uma renda mensal de R$380. Se você vai para o Nordeste, não são 25%, são 43%. Mas se você vai para o Rio Grande do Sul, não são 43% nem 25%, são 12%. É esse país que nós temos, desigual. 43% das crianças de 0 a 14 anos do nosso país vivem num contexto onde a renda familiar mensal é R$380. 43% das crianças do nosso país. Eu não sei nem porque eu estou sorrindo ao falar esse negócio. 43% das crianças do nosso país vivem num contexto onde a renda mensal é R$380.
Esse é o mundo de César, onde cada um corre atrás dos seus interesses. Cada um por si, Deus por todos, e o diabo que leve o último. Aí vem Jesus e diz, olha, não é assim. O mundo não se sustenta na lógica egocêntrica, egoísta, onde as pessoas acham que a coisa mais importante que existe no universo é elas mesmas. O mundo se sustenta numa outra lógica. A lógica da solidariedade, da partilha, da generosidade. E aí você muda o seu drive, e aí você vai dormir. Como você vai dormir? Que Deus te abençoe muito. Porque se você faz parte do reino de Deus, você já mudou a sua cabeça. E sabe, o que nós temos vivido nesses dias aqui de nossa experiência religiosa no Brasil, e talvez até na nossa própria comunidade, nós estamos tentando viver no reino de Deus como se nós estivéssemos lá no reino de César. Não funciona. Eu estou aqui no reino de Deus, mas eu tenho os mesmos valores, as mesmas prioridades, a mesma agenda, a mesma forma de pensar do tempo que eu era do reino de César. E eu quero as mesmas coisas, só que aqui no reino de Deus, eu tenho Deus como vantagem competitiva. Ele me abençoa, Ele me faz passar no vestibular, Ele potencializa meu negócio, é isso que eu quero. Não funciona assim, não é o reino do eu. E a outra coisa que eu acho que a gente tem vivido é confundido comunidade com auditório e relação institucional. Aí é que é uma coisa que dói. Porque, eu não sei, você tem a sua luta, e você sabe o quanto é lutar pelo pão de cada dia. Como é essa guerra? E graças a Deus nós temos uma comunidade que pode abençoar pessoas e socorrer com um remédio, com um aluguel atrasado, com uma cesta básica. Podemos socorrer as famílias, irmãos e famílias em período de desemprego. Sim, nós podemos fazer isso, graças a Deus, porque se não fizéssemos, estaríamos traindo você, porque nós dizemos que quando você contribui nas urnas ou faz o seu depósito semanal, você está contribuindo para uma economia solidária. É isso que nós estamos dizendo. Então nós fazemos isso e fazemos muito. Mas eu me lembro quando eu cheguei aqui na IBAB, há 30 anos, que eu tinha que assinar os cartões de aniversário, e a secretária punha em cima da minha mesa, e eu assinava 30, 20, os aniversariantes do mês. Assinava. Bati o carimbão lá, feliz aniversário, tinha um versículo, e eu assinava, mas não sabia nem o nome, nem quem era, nem que dia era, nem nada. E aí a pessoa vinha, me encontrava no domingo e falava, pastor, obrigado pelo cartão, e eu... Aí eu pensei, sabe, isso aqui não é concessionária de automóvel, para a gente fazer retenção de cliente mandando cartão impessoal no dia do aniversário. Isso aqui é uma comunidade, isso aqui é família, isso aqui é o lugar dos irmãos, das irmãs, dos pais, das mães. É o lugar dos vínculos de afetos, não é relação institucional. É construir laços. E aí muda completamente. Porque o que nos dá segurança para a gente dormir em paz hoje não é quanto a gente tem de dinheiro no banco, ou se a gente tem emprego, ou se a gente não tem emprego, ou se a gente vai ter dinheiro para pagar a conta do mês que vem. O que faz a gente descansar é essa experiência da abundância do reino de Deus, onde nós sabemos que nós temos muitos irmãos e muitas irmãs, e muitos pais e muitas mães. Nós temos muitas casas. Então eu pergunto para você, quantas casas você tem? Quantos pais, quantas mães, quantos irmãos, quantas irmãs você tem? Eu tenho minha mãe, eu tenho 2 irmãos, minha irmã, meu irmão e eu, somos em 3. Nos ajudamos. Hoje cuidamos da minha mãe, que cuida da gente de um jeito, a gente cuida dela do outro jeito.
Mas quantos irmãos eu tenho? Eu estou falando assim de pessoas a quem eu posso deixar os meus filhos aos cuidados. Pessoas para quem eu posso ligar e fazer pedidos que a gente só pede para quem tem sangue do nosso sangue. Por quantas dessas pessoas eu me sinto responsável? Quantas pessoas eu traria para dentro da minha casa se fosse necessário? Vou trazer São Paulo para dentro da minha casa? Vou trazer o mundo para dentro da minha casa? Vou repartir os meus bens com quem? Quando eu leio Atos dos Apóstolos, eu vejo essa comunidade construída a partir da rede de laços afetivos. E aí, quero lembrar que nos ensina nosso pastor Cláudio Manhães. Ele diz assim: eu trabalho numa grande igreja, mas eu faço parte de uma igreja pequena. A grande igreja é a IBAB, que a gente não sabe nem que tamanho é a IBAB. Mas qual é a sua IBAB? Sabe qual é a sua IBAB? A sua IBAB é a IBAB dos laços de afeto. A sua IBAB é essa IBAB que chora com você, que se alegra com você, que sabe seu nome, o nome dos seus filhos. A sua IBAB é essa IBAB que você conhece o nome. É essa IBAB que você tira do seu, que você partilha, que você comunga, que está na sua mesa. Quantas pessoas são? 100, 200, 300? Qual é a nossa rede de afetos? Porque a igreja não é uma comunhão de eu. Não é um montão de eu sentado no auditório. É uma comunidade. Você diz assim: bom, pastor, isso daí é uma utopia. Falo, é a utopia do reino de Deus. Mas de que outra maneira nós vamos viver se não formos viver a utopia do reino de Deus? Que outra utopia nós vamos ter? Que outros desafios nós vamos ter? Aí eu descanso de dizer assim: Senhor, eu estou numa grande família. E eu vou me atirar ao cuidado dessa família e acreditar que a família vai cuidar de mim. Bom, cuidado, Ed, você vai se machucar, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, você vai ser ferido dentro da igreja. Eu falei, bom, mas eu não tenho alternativa. Eu não tenho alternativa, porque esse é o evangelho que ganhou meu coração e ao qual eu fui convertido. E hoje, eu olho para essa palavra e com muito temor no meu coração, eu digo assim para Jesus: Jesus, eu acho que eu larguei tudo para te seguir por amor ao Senhor e ao Evangelho do reino. Mas eu tenho temor de falar isso assim. Mas eu quero poder dizer isso: Senhor, eu larguei tudo por amor a Ti e ao reino. Eu busco em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. E eu vou nessa aí. Eu não vou mais me preocupar com os meus interesses, eu vou confiar que eu tenho uma grande família que cuida de mim. E eu vou me dedicar a cuidar dessa grande família. Depois disso ainda tem o céu. É fácil? Não é. Por isso que Jesus falou, vai ter perseguição. É difícil? É difícil. Mas esse é o caminho do Evangelho. Nós não temos alternativa. Eu convido você a pensar, de que reino você faz parte? O reino de César ou o reino de Deus? Qual é o drive, qual é a força que impulsiona você? Correr atrás dos seus interesses ou viver o que o apóstolo Paulo recomendou para nós, tomando Jesus como exemplo, e que eu termino lendo para você. Nada façam por ambição egoísta, nem por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus,
que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Essa é a experiência do nosso Deus e a economia solidária da Trindade. Deus exalta o Filho acima de todo nome, e o Filho tributa toda a glória ao Pai. Um se entrega para o outro se entrega para o um. Jesus diz assim, olha, eu vou subir para o meu Pai e o Espírito Santo vai se derramar sobre vocês, então agora rendam-se ao Espírito. Não olhem mais para mim, rendam-se ao Espírito. Aí o Espírito Santo, não, Jesus, eu vou glorificar o teu nome. Eu vou glorificar o teu nome, eu não vou deixar que eles te esqueçam, eu vou levá-los até você. Porque na economia da Trindade, um se dá pelo outro, ninguém busca o que é seu. É a comunhão, a partilha, a generosidade. Que Deus sopre sobre nós esse mesmo espírito de comunidade, de coletividade, de generosidade. Como você vai colocar isso em prática? É o Espírito que vai te dizer. Leve Deus a sério, você não vai se arrepender. Nada falta para quem vive no reino da abundância. Amém.